Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fútimo do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídeas Sem Mistério. Bom pessoal, vocês estão vendo eu aqui diante dessa planta aqui, belíssima, com formato de coração, se enrolando nesse suporte de vaso aqui e com essa floração espetacular aqui que vocês estão vendo agora. Pois bem gente, essa aqui é a flor de cera Roya Kerri. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre essa planta. Então vamos falar um pouquinho de fase do desenvolvimento, dicas de cultivo e, claro, um pouquinho do comportamento dessa planta, gente, do jeitão, do corpo dessa planta. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre ela, com fases do desenvolvimento e cultivo. Agora, começando uma nova série em relação às florticeiras, em que eu vou apresentar algumas espécies para vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos começar agora com a Roya Kerri. Bom, pessoal, então, para quem não assistiu os demais vídeos da série de florticeira, vídeos mais introdutórios, em que eu falo de maneira mais geral em relação aos cuidados básicos e alguns aspectos importantes das florticeiras, agora aqui vamos ser um pouco mais específico em relação a cada espécie. Então, vamos começar agora a entender o comportamento, o jeitão daqui da Roya Kerri, pessoal, que é a nossa famosa coração, né? Folha de coração. Então, para começar aqui, como é que essa planta se desenvolve? Ela tem um crescimento ao longo do ano que é indeterminado, gente. As florticeiras, de modo geral, elas têm um crescimento indeterminado, mas elas tendem a crescer na forma de surtos. Então, isso quase que se mantém na maioria das espécies de florticeira. E como é que funciona isso? Normalmente, ela começa a crescer, aqui não tem, com pequenos brotos que saem as primeiras folhas, e esses brotos daqui da Roya Kerri começam a crescer com um par de folha, depois o segundo par de folha, aí vem o terceiro par de folha, e então o que acontece é o seguinte, aí ela começa a alongar o seu caule aqui, o seu caule vai alongando, e aí começa, ó, a crescer essa estrutura, que é o que eu gosto de chamar de chicote, gente. Essa estrutura aqui, ela se alonga e ela começa a se enrolar em outras estruturas. Então ela vai se alongar e se ela acha uma estrutura, ela começa a se enrolar. Aí depois de um tempo, essa estrutura pode emitir uma haste floral, quando a planta está bem forte, bem desenvolvida. E depois com o tempo também vão surgindo folhas. Aí depois ela pode voltar a continuar crescendo e fazer o mesmo procedimento, repetir esse processo. Folhas, outro chicote, alongamento, procura uma estrutura para se fixar e pronto. E aí o ciclo se repete, pessoal. Então, esse é o crescimento básico da Roya Kerri em surtos. Período em que esses crescimentos são mais acelerados. É o período de época quente do ano. Então, as florticeiras, elas apreciam períodos quentes. Em regiões de clima quente, o tempo todo, ela tende a crescer o ano inteiro, pessoal. Agora, em regiões onde o inverno é mais rigoroso, a nossa Roya Kerri ela vai dar uma parada no seu crescimento no inverno ou vai ficar com um crescimento muito lento, beleza? Então, resumindo aqui, concluindo as fases do desenvolvimento, ela vai crescer e quando a planta está bem forte, o seu caule está crescendo forte, ele vai se alongar e emitir o chicote de fixação. E depois, nesse chicote podem surgir hastes florais, como vocês estão vendo aqui, e depois mais folhas e podem surgir outras hastes florais, como provavelmente essa aqui poderá ser uma haste floral a desenvolver mais para frente. Então, a Roya Kerri, ela desenvolve seus cachos de flores no chicote preferencialmente, gente. Então, normalmente
acontece no chicote a formação das hastes florais. E essa floração acontece normalmente em que época? Primavera e verão e entrando no outono. Normalmente, inverno, períodos frios, ela não floresce e o crescimento tende a dar uma parada nas regiões mais frias. Beleza, pessoal? Então, esse é o crescimento básico da Roya Kerri. Aí, uma vez que essa ponta é perturbada ou cortada e seca, ela vai emitir o quê? Ela tende a emitir uma ramificação lateral que pode sair de qualquer parte da planta, de qualquer gema da planta. Beleza, gente? Então, esse é o crescimento, é o comportamento básico da Roya Kerri. Velocidade de crescimento. É uma planta que tem um crescimento relativamente moderado. Não é das roias mais devagar para crescer, mas também não é das mais aceleradas. Porém, é uma planta que responde rápido aos cuidados, então o crescimento dela é bem interessante. Principalmente em clima quente, ela cresce bem rápido, beleza? Então, falamos um pouco do comportamento típico da Roya Kerri. Agora eu vou falar um pouco do jeitão da planta. Vamos lá, então? Jeitão da planta da Roya Kerri, pessoal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui as suas folhas, ó, são plantas com essas folhas lindas em formato de coração, mas vamos acompanhar ela da raiz até as flores. Bom, a raiz da Roya Kerri é semelhante à raiz de outras. A gente não vai ver aqui praticamente, ó, mas tem aqui, ó, esses filetinhos de raízes. São raízes muito fininhas, são cabeleirazinhas. Então as raízes das roias normalmente são cabeleiras, são raízes bem fininhas. E da Roya Kerri não é diferente. Quando ela está saudável, ela tem a cor clara, bem branquinha, gente. Então esse é o sinal de raiz saudável. Quanto mais enraizada, mais raízes no substrato, melhor será o desenvolvimento da sua Roya Kerri, ok? Aí, das raízes, a gente passa para o caule da Roya Kerri, antes de falar das suas belas folhas. O caule da Roya Kerri, vocês estão vendo aqui, ó, é um caule grosso para o padrão das roias, das flordiceiras, ó. E ele tem um crescimento mais ereto, um pouco mais firme do que outras flordiceiras que tendem a ser mais pendentes ou trepadeiras. Então, a gente chama o crescimento da Roya Kerri de crescimento arbustivo ou quase um semi-arbustivo. Então, essa planta Roya Kerri, ela fica entre uma planta trepadeira e uma planta de porte arbustivo. Por quê? Porque ela não fica muito grande. Normalmente ela é uma roia que não cresce tanto e não se enrola tanto, como por exemplo, outras que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem a diversifolia, pubicalix e carnosa. Então vocês notem a diferença. A Roya Kerri, ela não cresce tanto e já floresce, ó. Então, ela é uma planta mais arbustiva, com crescimento menor, porém ramos bem grossos e com ramificação também fácil, pessoal, beleza? Então, esse é o crescimento da Roya Kerri, do tipo arbustivo, mais para arbustivo do que trepadeiro propriamente dito. Que mais? Aí, do caule dela, que é mais grosso, passamos para suas folhas. A folha da Roya Kerri é o capítulo à parte e é o que atrai muita gente para adquirir essa planta e para conhecê-la. Por quê? Ela tem uma folha, ó, vocês podem ver, grossa pra caramba. É uma folha grossa, suculenta, né? Bem durinha. Ó, o barulho. E tem esse formato que é uma beleza, né? Formato de coração, olha só. Formato de coração. Tanto que é muito comum o pessoal planta essas folhas no vaso para vender, até como souvenir para Dia dos Namorados, funciona bem. E ela se mantém viva porque ela enraiza e se mantém viva por muito tempo e pode até brotar. Isso é interessante, né? Então, ela tem uma beleza espetacular em suas folhas. Olha só, todas com formatos de coração. E ainda existem variedades, como a variedade variegata, como vocês estão vendo na imagem aí, que tem a folha com detalhes em branco e verde. Ok? Então, a folha dela é um capítulo à parte
E é possível fazer, inclusive, mudas a partir da sua folha, porém a gente vai ver que não é muito interessante. Bom, uma vez que eu falei da sua folha, normalmente as folhas das flordeceras e da Roya QR não é diferente, elas são em pares. Então, em cada nó no caule, saem em pares. Ou seja, tem duas gemas por nó na planta. Então, tem duas chances de brotação aqui, uma de cada folha aqui, ok? Depois, quando ela vai emitindo um chicote, ela tem a tendência de alternar, às vezes, as folhas. Em vez de sair duas, às vezes só sai uma por nó. Quando ela está com o caule alongado, formando seu chicote. Beleza, gente? Bom, então, falamos da sua folha. Agora vamos falar da inflorescência dela. Assim, ó, como a maioria das roias, ela forma esse tipo de inflorescência aqui que a gente chama de umbela, que é esse formatinho de guarda-chuva. As flores saem todas de um mesmo ponto e elas abrem mais ou menos todas no mesmo plano, todas no mesmo plano, como vocês podem ver aqui, ó, como um guarda-chuva mesmo, quase um guarda-chuva. E ficam agrupadinhas assim, ó, todas bem juntinhas, muito bonitinhas, formando um conjunto muito bonito. E em relação às suas flores, elas são de tamanho relativamente quase igual ao tamanho da roia carnosa, que é aquela mais comum rosinha, ligeiramente menor talvez, e costuma dar um pouco os cachos não são tão numerosos em flores assim quanto na carnosa. Suas flores têm um cheirinho agradável, principalmente à noite, como outras roias, e é bem bonitinha também, ó, com a coloração variando aqui de um vermelho, avermelhado, tendendo para o marrom no centro da flor, e um pouco mais rosado, mais claro, uma cor mais clara, indo para as pétalas, para as sépalas das flores. Beleza, gente? Então tá aqui a Roya QR, a formato de coração, pessoal. Essas são suas flores. A durabilidade é em poucos dias. Normalmente dura em torno de uma semana, 5 dias, 7 dias. Não dura muito mais que isso. Depois elas começam a cair. E como eu falei, as flores surgem na fase do chicote do ramo. Então, para a sua roia quer florescer, ela precisa emitir o chicote de fixação, como vocês estão vendo aqui. Isso é fundamental para a floração dessa planta. E agora que a gente já falou um pouquinho do jeitão do corpo da Roya QR, que é uma planta que não é de grande porte, de grandíssima, é de médio porte, vamos agora falar de dicas rápidas de cultivo dessa magnífica planta, dessa magnífica flordeceira. Vamos lá? Dicas de cultivo da Roya QR, pessoal. Dicas de cultivo da Roya QR. Para começar, vamos falar de clima e ambiente para ela. Quanto ao clima e ambiente, a Roya QR, assim como outras roias, é uma planta de clima tropical, no máximo subtropical. Ela prefere climas quentes, mas ela tolera invernos que sejam um pouco mais frios, mas não tolera temperaturas muito baixas e geadas. Então ela não tolera esse tipo de temperatura. Ela prefere ambientes que sejam quentes na maior parte do ano para o seu desenvolvimento. Em locais onde tem um inverno um pouco mais rigoroso, ela tende a paralisar o seu crescimento até o final da estação fria. Beleza? Em relação a ambiente, ela gosta de ambientes úmidos e bem ventilados e com bastante claridade. Então essa é uma roia que aprecia luminosidades intensas para florescer bem. Aqui vocês estão vendo, está até um pouquinho amarelada porque pega um pouco de sol além da conta. Estava, agora já não está pegando tanto mais. Mas ela aprecia uma luminosidade bem intensa e precisa para florescer. Em locais muito sombreados, ela não floresce. Então, se você vê que a sua Roya QR está com o verde da folha muito escuro, ela não vai florescer. Então, vou pegar aqui um exemplo aqui, só para mostrar para vocês a diferença. Vamos lá? Então, tá aqui, ó, pessoal. Peguei um exemplo para mostrar para vocês, ó,
Então vejam bem a diferença de coloração das folhas dessa muda aqui e dessa outra aqui, ó. Olha só, ela tá com a folha mais escura porque ela está em ambiente mais sombreado. Então, o ambiente mais sombreado elas não florescem legal, ela precisa de muita claridade. Então, uma beirada de varanda é ideal, que pegue pelo menos o sol das 4 horas da tarde em diante ou até umas 10 da manhã. Esse sol e muita claridade o dia inteiro. Ou então um sombrite de 60% a 70% com sol filtrado o dia todo. Ela vai apreciar e vai florescer bem, pessoal, beleza? Se o ambiente estiver muito escuro, a folha vai ficar escura como essa ou até mais escura ainda. Então esse aqui é um verde ideal de coloração da sua folha, que está indicando que a luz está ótima. Se tiver muito amarelado e até queimando, é porque a luz está excessiva. Beleza? Então essa é a indicação, recomendação para ambiente. Agora quanto a vasos e substratos. Vocês estão vendo aqui, olha só, essa planta aqui, ela tá nesse vasinho aqui, ó. Vou tirar ele aqui de perto. É uma planta com corte relativamente recente, por isso que ela tá pequena, porque essa aqui é uma das minhas matrizes de corte, então ela ainda não desenvolveu de novo, porque eu corto ela umas 2 vezes por ano. E aqui, ó, vocês estão vendo uma outra que também já foi cortada algumas vezes, mas já recuperou. Vocês notem, olha o tamanho dos vasos. Os vasos não são muito grandes, olha só. Esse é um tipo cuia e esse aqui é um vaso comum, desse do tamanho 14. Então vocês veem que não precisa de vasos grandalhões para ela florescer. Na verdade, as roias não gostam de vasos exageradamente grandes. Então, tamanho de vaso para a roia Kerry, para ela desenvolver bem e florescer, pode ser essa cuia aqui, que eu acho que é uma cuia 20, ou um vaso 15, 14 até 20, ela floresce bem. Não precisa de vasos exageradamente grandes e fundos para a sua roia Kerry. O vaso tem que ser, ó, vocês podem ver, ó, proporcional ao tamanho da planta. Então, ó, o vaso está bem justinho, você vê, ó, pelas folhas, ó, tá encostando na borda do vaso. Então, o vaso está justo para o tamanho da planta. Isso é importante. O vaso tem que ser proporcional ao porte da planta, como vocês podem ver aí. E aí, como vocês veem, ela floresce bem, ó, ainda tem um segundo ramo crescendo aqui bastante. Então, tá aqui vaso para roia Kerry proporcional. Até uma cuia 20, 21 funciona bem. Ou um vaso 15, 16 até 20 também vai funcionar muito bem para sua roia Kerry. Ok? E em relação a substrato, essa é uma roia de crescimento do tipo arbustivo e de ramos grossos e folhas grossas. É uma roia que necessita de mais umidade, de um substrato que segure mais umidade. Porém, esse substrato tem que ser bem drenado, tem que ter boa ventilação e rica em matéria orgânica. Então, ela prefere um substrato que tem um pouco mais de umidade. Pode ser um substrato à base de turfa, por exemplo, ou à base de casca de pinos bem triturada com carvão e até um pouquinho de terra vegetal também. Mas eu vou estar deixando aqui um vídeo aqui que vai estar ajudando vocês em relação a substrato de flor de cera, gente. Então vou deixar aqui desse outro canal aqui, o vídeo na direita, para vocês estarem olhando, ok? Bom, então falei um pouco de vasos substratos. Agora em relação a regas e adubações das nossas Roya Kerry, gente. Segue em relação à rega, a gente vai regar quando ela estiver quase seca. A gente não deixa o substrato ficar exageradamente seco. A gente tem que deixar ele, quando ele estiver ligeiramente úmido, quase seco, a gente já pode regar nossa Roya Kerry novamente. O tempo entre uma rega e outra vai depender de cada local, beleza? E de substrato que você está utilizando. E em relação à adubação, também existem várias maneiras de fazer adubação. Sendo que a Roya Kerry e outras respondem muito bem uma adubação orgânica à base, por exemplo, de bocacha. Então, bocacha a cada 3 meses ou 2 meses no cantinho do vaso
elas respondem muito bem. Mas se você não tem bocache, outra opção de adubação também que você pode utilizar é o quê? Pode usar, por exemplo, a torta de mamona com farinha de osso. Também elas dão uma boa resposta a cada 3 meses. E ainda você pode usar também essa mistura de torta de mamona e farinha de osso e osmocote, que é o caso aqui, ó, que eu estou usando aqui, essas bolinhas é osmocote, daquele 20-20-20. Também funciona muito bem a cada 3 meses. E se você quiser usar adubação líquida, vocês podem utilizar aquelas mesmas utilizadas para orquídea, tipo principalmente a de floração, que tem um teor maior de fósforo em relação aos outros elementos. Ela também vai responder bem a cada 15 dias, beleza? Então, aqui só alguns detalhes em relação à adubação. Em relação a pragas e doenças, é uma planta que sofre muito pouco com pragas e doenças, mas dentre as pragas que podem atacar nossa Roya Kerr estão os pulgões, que atacam principalmente as inflorescências, as flores e os chicotes, as pontas dos chicotes. Então, a Roya Kerr pode ser atacada pelo pulgão. Forma de controle, você pode até com detergente neutro, produtos à base de NIM, controlar com facilidade. Essa é a principal praga, mas pode também sofrer ataques com cochonilhas e, eventualmente, algumas lagartas e lesmas, mas bem eventualmente mesmo, não é muito comum. Ácaro, então, é menos comum ainda nas roias, ok? E, em relação às doenças, podemos ter manchas foliares também, causado por diversos fungos e apodrecimentos. Normalmente os apodrecimentos estão mais ligados à má qualidade do substrato, má drenagem dos vasos e má qualidade do substrato que está encharcando muito e não seca. Nesse caso, a melhor opção é a troca do substrato, eliminar as partes podres e colocar para enraizar novamente num substrato de qualidade e num vaso que esteja bem furado no fundo e com bastante drenagem. Quando for replantar sua Roya Kerr, lembre-se, coloque umas 2 camadas de material grosseiro para drenagem, aqui uns 2 dedinhos de material grosseiro. É interessante colocar a manta de bidim e depois o substrato com a planta, ok? Com isso, esses cuidados já evitam muito dos problemas de doença. E principal, gente, evitem usar areia como substrato por conta de nematóides. Roya Kerr, como outras roias, são sensíveis a nematóides. Então, em último caso, tente esterilizar a areia antes de utilizar, mas o melhor é evitar o uso de areia por conta de contaminação por nematóide, beleza? Bom, aí eu falei, aí agora em relação a replantes e divisão. Replantes e divisão, acabei de falar, né, como a gente monta o vaso, mas o replante da roia normalmente a gente faz a cada 1 ano ou 2 anos, quando o substrato tende a ficar muito velho e começar a encharcar, compactar muito, é interessante replantar. Muitas vezes essas raízes já estão até podres, aí o melhor é cortar fora a base da planta com aquelas raízes, aquela parte podre, até ficar verdinho. E aí você replanta e reenraiza a planta, que ela enraiza com muita facilidade. E essa replante deve ser feito normalmente na entrada da primavera, nos locais onde esfria mais. Locais onde o clima é quente o ano inteiro, você consegue replantar o ano inteiro sem grandes problemas. E divisão e fazer muda, gente. Como é que a gente faz muda da Roya Kerr? É pela folha, como vocês estão vendo aqui? Pode ser pela folha. Porém, qual é o problema de fazer muda da Roya Kerr pela folha? Demora muito tempo para brotar. Ela enraiza rápido, mas ela pode ficar mais de 1 ano para brotar. Com sorte, com 3 meses ela começa a brotar, mas às vezes pode ficar 2 anos e não brotar, e às vezes fica 2, 3 anos, não brota e acaba morrendo depois com o tempo. Então, a espera é muito grande, não vale a pena fazer muda por folha. Então, a melhor maneira de fazer muda da Roya Kerr é corte de haste. Como é que a gente corta essa haste? Aqui, ó, é a parte de cima da haste e aqui a parte de baixo. Então, vocês podem fazer a muda com no mínimo
um nó. Esse aqui é o nozinho, ó. Aqui é o nó, onde está as folhas saindo. Aqui tem as duas gemas. Então, vocês podem cortar ela bem próximo aqui ao nó em cima e na parte de baixo, que é onde vai enfiar no substrato, vocês deixem mais longa. Então, vocês deixem mais longa para ter mais espaço para enfiar, para ter mais área de enraizamento, beleza? E a muda não ficar tombando. Então, é só cortar com no mínimo um nó e pronto. É uma muda que em pouco mais de um mês já começa a brotar. Em poucas semanas ela enraiza, em pouco mais de um mês ela já está brotando em boas condições de cultivo. Beleza, gente? Se vocês quiserem fazer o corte maior com 2 nós, 3 nós ou mais, também vai funcionar perfeitamente. Ok? Então, essa é a maneira simples de fazer muda na nossa Roya Kerr, gente. E, no mais, era isso que eu tinha que passar sobre a Roya Kerr para vocês. E, se gostaram do vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as atualizações. E, no mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora, um pouquinho mais da beleza da floração e as formigas se alimentando ali da flor. E até a próxima. Lembrando, gente, que eu também tenho mudas de Roya Kerrs e outras forticeiras à venda. É só entrar em contato pelo número que está aparecendo aí. Tchau, tchau, gente. Agora eu fui para valer. Tchau.